Fala a verdade aí, consumidor brasileiro. Depois de algumas décadas de Kwidis vindos da Índia, Sandeiros e Dusters pensados para a Romênia, você está pronto para aceitar a ideia de pagar 300 mil reais em um Renault? Pois é isso que custará em Terra Brasilis o novo Megane E-Tech, o primeiro Renault 100% elétrico desde o não muito amado Zoe lá de 2020 e o início de um reposicionamento global da marca tão completo que tem até nome: Renaulution. Se você não é um 90s kid, ou seja, se você é mais da antiga, provavelmente vai se lembrar das duas gerações do Megane que nós tivemos por aqui nos anos 90 e 2000. Elas vinham em três formas: hatch médio, sedã e station wagon, a popular perua. Pois o novo Megane E-Tech não é nenhum dos três. Sim, o novo Megane é mais um membro dessa categoria que é uma verdadeira praga automotiva, segundo alguns, hoje em dia, um crossover. Mais um crossover feito a partir de uma plataforma 100% elétrica. Sim, não haverá um Megane a combustão e por isso o design dele não precisa se comprometer, guardando espaço para coisas grandes e pesadas e desnecessárias como um câmbio, por exemplo. E por isso, olha só, o entre-eixos aqui, ó, tem 2,68 m, isso é 5 centímetros a mais do que um Jeep Compass, mas olha só, o comprimento é de 4,20 m, isso é 20 centímetros a menos do que um Compass, ou seja, mesmo eu que não sou um grande matemático e você que talvez não seja um engenheiro automotivo, já está sacando que o aproveitamento de espaço aqui é um dos pontos fortíssimos desse Renault. Dá para ver aqui que o meu 1,78 m tem de espaço para as pernas mais ou menos o que eu teria no banco traseiro de um Jeep Compass, mas com algumas vantagens inerentes aos carros elétricos. Sim, a tecnologia das baterias está evoluindo muito e o sanduíche de baterias aqui no assoalho do Megane tem só 11 centímetros de altura e pesa menos de 400 quilos. Isso para um carro de autonomia de mais de 400 quilômetros é bastante impressionante. Isso faz com que ele também pese 1.600 quilos ao todo, mais ou menos a mesma coisa também que um Jeep Compass. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó, com o sanduíche de baterias lá embaixo, o assoalho é plano. Então, o passageiro aqui do meio não fica naquela guerra de joelhos com seus dois companheiros de banco traseiro. E já que eu estou nessa estranha obsessão comparativa aqui com o Jeep Compass, bora falar de porta-mala, que é sempre importante para um crossover. Aqui são 440 litros de capacidade, 30 a mais do que as versões do Compass, com o step convencional, o step full size, o step não de bicicletinha. Ou seja, a gente tem aqui espaço no banco traseiro semelhante e um porta-malas maior em um pacote menor. É a beleza do packaging dos elétricos. E aqui debaixo do capô eu prometo que eu paro com as comparações com o Compass, mas não com as comparações, porque olha só, são 220 cavalos e 30 quilos de torque, tração dianteira. Isso, é claro, são números muito semelhantes aos de outro carro consagrado do mercado brasileiro, o Jetta GLI. Não é à toa que o presidente da Renault, Luca de Meo, quando esse carro foi lançado na Europa, apelidou ele de um GTI elétrico. Com essa luz mais escura aqui fica legal, né, da gente brincar um pouquinho aqui com os modos, né, do Multisense. Olha só como faz toda uma festinha ali quando vem pro Eco, é claro, o modo mais econômico vem aqui uns tons de verde e no Sport, que acaba sendo o nosso modo preferido, fica tudo vermelhão.
vamos enfrentar o trânsito de Sampa, né? Fica aqui o nosso agradecimento à Renault do Brasil, que cedeu esse carro 10 dias antes do lançamento, e a nossa alfinetada na Renault do Brasil, que nos cedeu ele por poucas horas, tendo que enfrentar o trânsito de São Paulo. Mas isso não vai nos impedir de acionar aqui o botão Multisense ou Multisons, tão suave, e colocar no modo Sport, né? Afinal, a gente não veio a essa vida para passeio. Enquanto a gente não chega na marginal, que a gente vai conseguir dar uma esticadinha, vamos dar uma comentada aqui. Acho que um dos grandes pontos fortes desse carro é justamente esse design francês, o ambiente do interior. Para mim faz a medida certa de ser um carro convencional, mas altamente tecnológico. Não tem aquela tentativa meio de nave espacial, de, por exemplo, o início ali do Nissan Leaf, os primeiros Prius, mas também você tem o tempo todo aqui a sensação de estar em algo diferente, algo especial, algo mais tecnológico. Até o volante não é redondo, né? Esse volante hexagonal aqui me lembra os BMW. A Renault adotou o visual germânico nesse caso, né? Mas parece que um carro elétrico não pode ter um volante meramente redondo. E agora, olha só, invadindo aqui a luz, a cabine, o sol, o logo novo, né? O Nouvelle R, né? O novo R da Renault, o losango aqui, são dois losangos sobrepostos. E isso também é o primeiro Renault a apresentar o novo logo aí da marca no mercado brasileiro. Já o Kardian, né, o SUV, que é baseado no Dacia Sandero Stepway novo europeu, da nova geração que a gente não tem aqui. O Kardian vai ser o primeiro Renault nacional a contar com esse novo logo. Olha o que o torque instantâneo do elétrico te permite nessas horas escapar de uma espremida entre um busão e um caminhão no trânsito de São Paulo. Eu vou aproveitar o claim aí do Luca de Mel, que a gente está falando de um GTI elétrico, para mostrar a medida do possível aqui, ó. Não, vou para a direita, olha só. Um quarto de virada aqui, a gente faz uma curva de 90 graus sem precisar nem esboçar, retirar as mãos do volante. Agora sim, power! Olha só, um power bem limitado, porque aqui, se você é de São Paulo, sabe que tem um radar maroto de 60 por hora na local da marginal. Vocês veem que o carro é bastante esperto, né? Essa aceleração de 0 a 100 na casa de 7 segundos, justamente porque é um carro que não é tão pesado. E o que é interessante, esse novo sanduíche de baterias aí da Renault, de apenas 11 centímetros de altura, como eu falei lá, ele faz com que o ponto H desse carro, você sabe o que é o ponto H? H de hip, quadril em inglês. O ponto H, ou seja, a altura que o seu bumbum, novamente esse assunto, está do solo, é muito semelhante, ou melhor, é praticamente a mesma da geração anterior do Megane a combustão. Ou seja, o fato de ter um sanduíche de baterias aqui embaixo não elevou a posição de condução do motorista, mas o fato dos menos de 400 kg, mas ainda assim quase 400 kg de peso da bateria estarem no assoalho, faz com que o centro de gravidade desse Megane seja 9 centímetros mais baixo do que o do antigo Megane a combustão. E olha, já que a gente está falando de Megane a combustão, a gente não teve no Brasil, apesar da Renault do Brasil ter trazido, né, uma unidade do Megane RS. Se aquele carro, que era uma baita referência, tinha um centro de gravidade 9 centímetros mais alto, já dá uma boa ideia para vocês aí do quão interessante é o comportamento dinâmico deste Megane E-Tech quando a gente faz o quê? Curvas. Uma curva de alta, agora vamos para um hairpin de baixa aqui, ó, no acesso da Ponte Cidade Universitária. É aquela história, né? O elétrico sempre tem essas benesses, tanto do centro de gravidade baixo, quanto no caso específico aqui do Megane E-Tech. Valeu, Luca de Mel! Essa relação de volante rápida torna o carro bem espertinho no trânsito de São Paulo, e confesso que fica aí a curiosidade de... Certamente teremos uma oportunidade futura aí de colocar o carro na pista para ver como ele se comporta. Não se esqueçam que a Renault é dona da Alpine, e versões apimentadas com pegada esportiva dessa mesma plataforma 100% elétrica vem aí
um crossover da Alpine baseado nessa mesma plataforma do Megane. Será que vai dar pé essa estratégia dos nossos amigos franceses? Vamos sair desse estresse, desse calorão aqui de 33 graus e voltar lá para o nosso hangar fresquinho para as conclusões finais. A gente sabe que a Renault vem de muitos anos focada em camadas mais de entrada do mercado brasileiro, oferecer preço baixo, muito custo-benefício com projetos como Kwid, Sandero, Logan, Duster. A ideia de um Renault 100% europeu, vamos chamar assim, 100% francês, inclusive este carro é fabricado na França, com o nível de refinamento que um mercado de primeiro mundo como o francês exige, vai exigir do consumidor brasileiro uma certa quebra de paradigma. Será que a chegada de um Renault 100% francês vai emplacar aqui no Brasil? Bom, quem tem essa resposta não sou eu, e sim o tempo. Afinal, o tempo é o senhor da razão. Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Megane E-Tech e sobre esta Renaulução. Deixa o like nesse vídeo, que sempre ajuda demais o canal. Se inscreva no canal e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.